como a gente falou, a gente tem agora um debate. Eu ia, para introduzir, pedir para o Fernando falar um pouquinho da origem do filme, de onde surgiu a ideia, como foi começar ele, para depois a gente abrir também para perguntas da plateia. Tá certo. Alô. Bom, boa noite. Esse filme surgiu em 2012, né? Ele surgiu, na verdade, com outro nome, era um outro projeto, que vai se tornar, enfim, um extra do DVD do filme. Então, já fazendo propaganda, assim, do DVD, se chamava Steven Esteve Aqui. Na verdade, tudo começou a partir de boatos numa cidade chamada Afogados da Engazeira, no interior, no sertão de Pernambuco, de que Steven Spielberg teria morado lá nos anos 60, clandestino, para fugir da guerra do Vietnã. Esse mote era um mote muito interessante assim, para começar um filme. Assim. Então, eu fui a Afogados da Engazeira, que fica praticamente 10 horas de Recife, e recolhi essa história sobre o Spielberg, que na verdade é um mito local, que se eu disser que é mentira, eles enfim, me matam. E a partir desses rumores de Spielberg, eu cheguei à conclusão de que todos os americanos que passaram por lá eram Steven Spielberg, né, no imaginário das pessoas. E aí eu fui conhecer os Voluntários da Paz, os Corpos da Paz. Só que em 2012 o projeto recebeu uma verba do Funcultura lá em Pernambuco para desenvolvimento e pesquisa, que me permitiu ir aos Estados Unidos. E nos Estados Unidos eu tomei contato com as imagens e comecei a tomar contato com documentos. E essa história passou a ser uma história muito mais complexa do que a busca por Steven Spielberg. E aí, ao longo dos anos, né, do filme, o Spielberg acabou saindo, né, do projeto, porque havia tanto contexto para dar conta que, enfim, a busca parecia meio ridícula, assim, ficar atrás de um Spielberg que todo mundo já sabe que não morou lá no sertão, né? Oi? Ainda tem isso. Eu vou deixar uma cidade inteira muito infeliz. Porque eu fui até o fim, eu cheguei até o túmulo do suposto Steven, né? Eu filmei o túmulo e quando cheguei lá, ele não tinha nem escrito o nome dele na lápide, porque não tinha dinheiro para botar. Ainda tinha essa frustração de eu não poder provar que aquela pessoa que estava enterrada era o Steven, que tinha vivido em Afogados na Engazeira. E a verdade é que quanto mais eu buscava o Steven, mais eu descobri que não tinha nada para contar para o Steven. As pessoas não queriam falar sobre o Steven, ele era uma pessoa desinteressante, e elas queriam contar isso que elas vão contando no filme, né? Então, ele foi se tornando um problema assim, na montagem. Foram mais de 2 anos montando o filme para tentar dar conta do Steven e essa história, enfim. Então, foi mais ou menos esse o percurso. E o filme foi crescendo e foi assumindo outro, como todo documentário, né? Bem, eu queria aproveitar a oportunidade para dar espaço para quem quiser fazer alguma pergunta para o Fernando. A gente acabou de assistir o filme. Aqui o Vinícius vai levar o microfone. Esse fato aí fez lembrar muito a questão do peso do IBAT também, né? Que com certeza esse movimento foi tudo mesmo de filtração, né? Já se preparando para o golpe que realmente ia ser realizado. Agora eu queria saber também em relação qual foi realmente o legado que esses voluntários deixaram nessa região. Pelo que eu estou vendo, acho que não deixaram nada, né? Além do boato do Spielberg, né? Isso até é interessante. Você mencionar, porque quando você falou do IBAT, a gente tem uma coisa que eu aprendi vivendo lá eu sou de Niterói, mas eu vivo há mais de 10 anos em Pernambuco, né? É que a gente conta muito a história de 64, da ditadura militar, na perspectiva do Sudeste, né? E se você for pensar, quando você começa a observar esse cenário do Nordeste nos anos 60, você percebe que o Nordeste tinha uma centralidade nas preocupações norte-americanas que era muito mais acentuada do que outras regiões do país e até outras regiões da América Latina. Então, a maior parte dos Voluntários da Paz se concentrou no Nordeste,
né? É lá que eles foram maciçamente. Muitos vieram aqui para o estado da Guanabara, mas aonde se colocou recurso, dinheiro, pessoas, foi realmente no Nordeste. E o escritório da USAID em Recife, nos anos 60, era o segundo maior do mundo, né, em quantidade de funcionários, em recursos que mobilizava, só perdia para Bombaim, né. Essas informações elas se dissiparam, né, com o tempo, né, se perdeu esse papel central que o Nordeste tinha naquela época, e sobretudo Pernambuco, né, por conta, enfim, desses movimentos muito fortes no campo, né, e nos partidos de esquerda da época, Miguel Arraes, etc. Então, assim, aí você pergunta qual foi o legado que eles deixaram. Eu não sei, no objetivo, talvez o maior legado que eles tenham deixado foi não modificar as estruturas políticas e sociais daquela região. Esse foi o grande legado, acho que, dos americanos nos anos 60, porque essa ocupação, né, de pessoas e recursos humanos deixou, como o filme mostra aqui e acolá, né, uma herança terrível, né, que ainda não superada, né, de relações feudais no campo, né. Então, isso é um legado, eu acho, dessa presença norte-americana. Até os próprios americanos, tem né, o sujeito que foi cônsul, né, em São Paulo, diz, olha, aquele dinheiro desapareceu, né, e era muito dinheiro. Né, aquele dinheiro foi... porque havia uma proposta que, no fundo, era totalmente irrealizável. Quer dizer, você vai jogar dinheiro numa região para promover uma modernização liberal sem mexer nas estruturas políticas e sociais. Então, aquilo não podia dar certo, não tinha como dar certo. Então, assim, isso é o legado, eu acho, da presença americana. Eles conseguiram manter as coisas como estavam, né? E elas se mantêm até hoje. E agora tem um aspecto, né, individual, né, dessas pessoas. Essas pessoas, elas retornaram para os Estados Unidos, esses voluntários principalmente, e fizeram parte de uma geração de uma esquerda liberal norte-americana que vai protestar contra a guerra do Vietnã, que vai fazer manifestação contra a ditadura militar no Brasil, por exemplo. Nos anos 70, um pastor americano chamado Fred Morris é o primeiro cidadão americano, primeiro talvez único a ser torturado no Brasil, lá em Pernambuco. Né? Esse sujeito vai para os Estados Unidos e se torna um crítico da ditadura militar no Brasil. Né? Então, eu acho que tem dois aspectos que são super ambíguos, no final, talvez contraditórios, que, ao mesmo tempo, eles mantiveram as relações, né, políticas e sociais, né, intactas, né, nessa região no Brasil, e eles, enquanto sujeitos, se transformaram e se tornaram ativistas ou atores políticos nos Estados Unidos ao longo dos anos 70. Né? Isso o filme não conta, porque o filme teria que ser outro filme para dar conta disso. Né? Então, acho que é por aí esse legado. Né? Eu tenho uma pergunta para fazer. É o seguinte, primeira pergunta, não sei até que ponto é pertinente ou não, mas me lembrou muito, eu queria saber se você, por acaso, sabe algum tipo de relação, seja por inspiração, seja por, sei lá, entre esse projeto do Espírito Corpus e o projeto Rondon, porque eu vi semelhanças evidentes entre as duas coisas. Mas a outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte, tem um documentário americano, que é narrado em inglês, que de vez em quando ele aparece no meio do filme, e que as observações que são ditas no documentário, às vezes, são bastante críticas e bastante, digamos assim, acuradas, digamos assim. Que documentário é esse? É do pessoal também do Espírito Corpus? É um documentário preto e branco? Na Colômbia? Não. Aquele é colorido. É um preto e branco, tem uma narração em inglês. Sim. Tem um narrador. Tem vários, né? Tem muitos. Mas me parece que é a mesma voz, que pelo menos... E eu acho que é o mesmo, inclusive, que fala sobre o Francisco Julião, mas antes falava sobre as condições sociais do Brasil. Eu posso falar sobre os arquivos em geral. A primeira pergunta do projeto Rondon tem tudo a ver. Inclusive, era uma das perguntas que eu fazia a eles. Né? Porque uma das coisas que se discutia em torno do projeto Rondon é que o projeto Rondon tinha um subtexto, né, de deslocar os jovens
dos centros universitários e lançar eles para regiões remotas, né, e meio que desmobilizar. Tem uma leitura assim, né, desmobilizar os movimentos da juventude, né, estudantil. Eu fazia essa pergunta a eles e eles não sabiam responder. Isso era um problema para eles. De fato, eles que vieram para o Brasil deixaram de fazer coisas nos Estados Unidos. Isso tem um ganho para o governo americano mandar esses caras de imediato para o mundo todo, né? E não mandaram só para o Brasil, mandaram para o mundo todo. Foram milhares, né? Então tem um aspecto que é muito semelhante. É esse de você capturar um espírito voluntário, né, de uma vontade de ação política num programa institucional, né, em que você controla, né, como eles dizem, se falar de política vai embora, né, então você captura esse estudante ou esse jovem que está ali querendo fazer a revolução. Nesse sentido, eram parecidos. Um outro aspecto, eu acho que os americanos ensinaram essa coisa do voluntarismo no Brasil, ensinaram muito, ensinaram as instituições, tem um outro legado, ensinaram as instituições brasileiras a trabalhar nessa chave de um voluntariado domesticado, assim como de um sindicalismo domesticado, né? De um sindicalismo de resultados, que, enfim, esse IADESIL, ele vai participar não só ali do movimento sindical rural em Pernambuco, ele vai participar da criação do PT, da CUT. Esse cara que está no filme, ele está lá, o SNI está pegando reuniões dele no ABC, né? Então, eles têm uma participação muito, muito ampla e muito capilar na política brasileira, né? E a gente pode fazer essas associações. O outro aspecto é que os militares, há um estremecimento entre os Estados Unidos e o governo militar nos anos 70, né? E os militares, uma das desculpas de mandar eles para fora, dizer, é isso aí que vocês fazem, a gente pode fazer. E eles mandam os corpos da paz embora, porque a gente pode passar a fazer isso. Então, tem tudo a ver isso. Agora, sobre os arquivos. Então, são vários os arquivos e várias as origens, né? Então, tem, nos anos, em 61, 62, tem uma série de programas jornalísticos, NBC, tem um dos programas de TV pública americana, tem ABC, tem vários canais. Existe uma atenção assim especial para o Nordeste e para as ligas camponesas. Então, é como se fosse uma série de filmes que são bombardeando assim a opinião pública norte-americana. Todos eles, esse especialmente que o cara dá o tiro para cima, todos eles têm uma visão alinhada com a política da Aliança para o Progresso. Essa é uma região onde impera a fome e a barbárie, a violência. Eles são presas fáceis para os comunistas e nós temos que intervir. O objetivo claro de todos os filmes é esse. Nós precisamos intervir para impedir que essa galera caia nas mãos dos comunistas. Enfim, então o discurso é meio único. E de fato, é o que eles propõem, que a política propõe. Sim, sim. Então, tem uns aspectos que são super curiosos nessa história. Só um parênteses, um programa chamado Geran, que os americanos produziram, que era um grupo de trabalho de modernização da indústria da cana. Então, eles trouxeram agrônomos, cientistas, eles queriam modernizar a cana. E foi o que gerou a morte que ele relata. Os americanos começaram a ser percebidos pelos usineiros como comunistas, para você ver o nível de confusão, né, da região. Para os usineiros, os americanos estavam propondo a reforma agrária, né, porque eles fizeram um cálculo muito simples. Se a gente aumenta a nossa produtividade, a gente vai aumentar a produção. Aumentando a produção, cai o preço, né? Então, a gente precisa diminuir a área plantada para poder manter a mesma produção. Se a gente diminuir a área plantada, vai sobrar terra. Se sobrar terra, a gente vai ter que dar para a reforma agrária. Então, eles chegam à conclusão que esses americanos estão querendo fazer reforma agrária aqui, né? E começaram a se tornar os grandes opositores dos programas norte-americanos e a sabotar os programas norte-americanos.
porque eles iriam resultar em algum momento numa reforma agrária, né? Então, é um negócio muito louco, né? Assim como é louco o papel da igreja no meio dessa história, né? Enfim, que é outro capítulo. Boa noite. Boa. Primeiro, não sei como parabenizar pelo trabalho. Isso é sempre uma fala meio clichê, mas enfim, é um filme fantástico, de fato. Suscita 1 milhão de coisas, tem muitas camadas possíveis. Isso é bastante incrível. Acho que é importante, dependente do tempo, mas a verdade é que a gente está passando por dias em que, não sei, recentemente vazou aquela conversa, né, de estamos nos movendo para o Brasil. Não sei se vocês viram, que é o grupo lá que controla, né, essas mídias e coisas assim. Então, enfim, e infelizmente eu acho que nosso período, a nossa história, e principalmente esse período, parece que nunca vão parar de sair trapos e parar de sair coisas e a gente parar de descobrir. Enfim, acho que talvez a gente tenha que ir até o final, né, obviamente. Então, acho que filmes como o seu e outros são muito necessários. Mas eu queria, não sei, pedir para você comentar, se possível, as suas opções de como se diz, de dispositivo ou de técnica documental, assim. Eu senti que são muitas que estão ali em jogo, muito interessantes, assim, desde Talking Heads clássicos até o momento didático daqueles post-it, daquela coisa. E, ao mesmo tempo, também uma estética que eu posso ler como filmar o inimigo, né? De, tipo, como você... A condução das entrevistas é bastante incrível. E, então, não sei, alguns momentos que a montagem parece que ironiza, né? E dá uma virada naquela... Como se arranhasse o disco daquilo que ele está falando. Não sei, queria saber um pouco sobre isso. É interessante. Assim, às vezes eu acho o filme extremamente convencional, né? E às vezes eu fico pensando que a gente incorpora tantas normas, né, formalistas, né, no momento de fazer os filmes, que quando você abre mão delas, você consegue terminar os filmes e consegue montar os filmes. E era assim no início. Então, o filme era um filme de busca, né, e que se centrava no personagem que buscava. Essa busca se tornou uma obsessão terrível, né, e impossível de ser montado, né. Num determinado momento do filme, eu cheguei à conclusão de que eu não poderia determinar uma linguagem específica para o filme, porque eu estaria matando completamente a possibilidade de montar o discurso, né? Então, esse momento foi libertador, é incrível, quando você chega assim, não, espera aí, a gente está perdendo tempo aqui e a gente precisa montar um discurso que é muito complexo, né? Então, tem, do ponto de vista formal, uma complexidade na montagem, que é o tempo todo manter a ambiguidade, né? Isso passou a ser um objetivo, né? Como manter o tempo todo essa ambiguidade. E é isso que determina o que vai ser montado ou não. Aí entram as cartelas, né, que às vezes as pessoas dizem que é didático. Eu não acho que aquelas cartelas ensinam nada, porque eu não sei se vocês saberiam reproduzir o que elas diziam. Elas são pura retórica. Elas têm um objetivo ali, que é produzir a sensação de que alguma coisa está se complexificando e está se adensando, porque ninguém vai entender aquelas cartelas, ninguém vai aprender alguma coisa com elas. Eu tenho total consciência de que tinha na hora de montar. As pessoas não vão saber o nome dos institutos. O objetivo era muito mais retórico do que didático. Eu não ia ensinar nada. Então, as cartelas, elas foram pensadas como um recurso de montagem para intensificar aquilo que era uma busca no início para um personagem, passou a ser uma pesquisa, né, que tinha que ser, do ponto de vista da imagem, construída através de aprofundamentos, né, de adensamentos e ramificações. Aí surgiu a cartela. Se vocês um dia, né, comprarem DVD e pararem aquelas cartelas, vocês vão ver que aquelas cartelas mudam. Tem coisas que estão escritas ali que sequer são mencionadas. Tem momentos, aquelas cartelas vão mudando o tempo todo. Elas não têm nada. Elas são pura retórica. E elas estão ali para dizer que o que era pouco no início passou a ser muito e que foi tendo várias relações e tentáculos e tal. Então, é um recurso formal, né? Sobretudo. Agora, em relação às entrevistas, sim, isso é, para mim, a coisa mais cara do filme e buscada.
é manter essa relação de uma tensão, eu não diria filmar o inimigo, que é um termo bem pernambucano, assim, ainda bem na moda lá em Pernambuco, inclusive, é muito mais manter essa ambiguidade uma tensão com as pessoas, em que você não sabe se elas estão em algum momento parece, né, que eles estão lá tocando violão, tem uma coisa assim meio oba-oba Brasil, mas ao mesmo tempo tem uma coisa estranha ali, é tentar construir essa estranheza. E o objetivo foi esse, enfim, se deu certo, não sei. Quer falar? Mas eu acho que me deu a impressão que aquelas cartelas representavam quase reflexivamente que você estava tentando montar um quebra-cabeça. Foram aparecendo cada vez mais elementos. E aí me surpreende, eu queria saber como é que você enfrentou de fazer um documentário que se revelou um tema tão complexo, porque não há um único personagem no filme inteiro, não há um único local. Ele vai se espraiando e mostrando justamente como era amplo e complicado de aprender aquele período e aquela época. Se tinha uma coisa que eu queria desde o início, era achar um espião da CIA. Eu já estava atrás do Steven Spielberg, porque eu queria que ele fosse um espião. Mas ele estava morto e não tinha ninguém, não tinha nada para contar sobre ele. Aí eu achei. Entendeu? Então, toda a construção do filme, que parece uma pesquisa muito complexa, e foi, realmente, eu fiquei muito tempo pensando. Ela parte assim de um desejo assim quase infantil de querer achar um espião da CIA, porque era uma coisa assim que eu queria achar. Mas era um espião frustrante, porque ele não parece um... Bom, se vocês acham que ele não é, tem que remontar o filme, porque até ele assumiu, falou que era. Mas a graça é essa. Se ele chegar e dizer, eu sou um espião, ninguém vai acreditar. Vai dizer. Mas aí... Desculpa que você perguntou. Perdi. O final, o filme termina com ele, mas não é aquilo que a gente esperava de um espião, né? Um velhinho aposentado ali, olhando as fotografias. Ele já teve bons momentos, né? Talvez. Mas, assim, o filme começa com ele, na verdade. Então, assim, o filme é todo montado para chegar nele, né? Então, assim, se ele não tivesse... E o incrível é que essas coisas documentárias são incríveis, porque, embora eu estivesse buscando o tempo todo, eu não sabia dele. Eu fui descobrir que a versão em português do livro de Joseph Page não cita o nome dele, né? Aí eu fui conversando com os americanos, já estava no final das filmagens dos Estados Unidos, e eles vinham falando do nome desse cara. Eu dizia, eu não conheço esse cara, não sei. Mas está no livro. Eu dizia, não tá, eu procurava no livro, não estava, né? Então, já no finalzinho das filmagens, é quando aquele cara no trem chega para mim e diz, não, ele está no livro. Aí ele traz o livro dele e mostra o livro em inglês. Na hora de traduzir português, tiraram o nome dele, né? E ninguém sabe por quê. O fato é que eu não sabia que ele existia e que ele estava vivo e que era uma pessoa. Então, isso eu tive que voltar depois para os Estados Unidos só para filmar ele. E eu não tinha mais dinheiro. E fui eu e o assistente de direção, e a gente fez... Tecnicamente, é o pior momento do filme, porque a gente está fazendo tudo e a gente tinha que entrevistar ele. E foi surpreendente, porque quando esse cara no trem falou, eu tenho contato dele, falei, então você escreve para ele e diz a ele que eu quero falar sobre a CIA. Porque eu não vou vir do Brasil se ele não quiser falar sobre a CIA. Aí ele escreveu para o cara, com cópia para mim, dizendo que ele quer falar da CIA. Aí o cara falou, pode vir. A gente comprou a passagem, marcou com o cara, chegou, bateu na porta, quando ele abriu, falou, vocês vieram? Eu falei, a gente veio. Eu falei, volta outro dia que eu estou... Hoje é um dia muito ruim, porque eu estou pintando a minha casa. Eu falei, não, você não está entendendo. A gente veio do Brasil, a gente só vai ficar aqui hoje. Então, E aí a gente ficou na casa... E acabou que isso, acho que foi o ganho da entrevista, porque ele não queria dar entrevista para a gente. Ele estava incomodadíssimo. Agora, depois, no final, ele estava felicíssimo. Quando ele levou a gente para passear. Depois que o assunto da CIA passou, ele sei lá, lembrou do Brasil, dos velhos tempos.
Mas é isso, essa coisa, o que eu acho em relação ao documentário e que ela perguntou né, da questão formal, da linguagem. Para mim, isso eu aprendi com o professor Breno, que está aí, ele é testemunha. Tem uma coisa que é tempo de exposição, né? Não existe sorte, não existe acaso, existe expor-se, né, o máximo de tempo possível para que as coisas aconteçam. Porque chega um determinado momento, depois de 2 anos, que as pessoas vão procurar você para falar do Tim Hogan, que as pessoas vão começar a ir atrás de você, você não vai mais atrás das coisas, né? Então, ficar muito tempo exposto a um tema faz com que lá, depois de meses, apareça. Exato, Está até hoje aberto e não montou. Quem sabe? Então, acho que é isso, que essas coisas aparecem porque você fica 2, 3, 4, 5 anos aquela, sei lá, aquela doença do negócio que fica, né, voltando. Mais uma pergunta? Tem um microfone ali. Boa. Bem lembrado. Eu esqueci desse. Vai ser... A gente está para estrear dia 5, né, em vários cinemas. Vocês se fecharam aqui no Cinearte UF. Chama-se Inquieta. Não? Ainda não. Muito bom nome. Pronto. O filme ganhou um prêmio na Mostra São Paulo, que é o prêmio Petrobras de melhor documentário. E aí ganhou uma verba de distribuição, né? Então, a gente tem que cumprir 10 salas de cinema no Brasil, né? A gente fechou com o Moreira Salles do Rio e São Paulo, já em Recife, em outros lugares. A gente está querendo colocar aqui no Arte UF, enfim, e outros lugares. Depois dessa carreira nas salas de cinema, né, que a gente sabe que, enfim, vocês têm que divulgar, né, porque não dura muito tempo. Aí a gente vai começar a distribuir DVD, tem a possibilidade de vender para a TV, está sendo discutido isso já. Então, esse é o caminho natural. Como é que foi a circulação nos festivais? Como é que tem sido a recepção do filme nos diferentes espaços que... Então, essa coisa do festival é incrível, né? Porque você manda para milhares, né? E, de repente, você acha que não vai. Depois, sei lá, de 6 meses, você tem as negativas e tal. E aí ele foi selecionado para o Cachoeira Doc, que, para mim, é um dos festivais documentários mais interessantes do país hoje, né? Que é uma curadoria política, é um festival assim, com público debate, e as pessoas brigam, às vezes fisicamente. É um negócio assim... É muito intenso. Depois do Cachoeira, ele foi sendo selecionado. Aí ele foi para o Fórum Doc BH, que é um festival super importante. Aí ele foi para a Mostra São Paulo, ganhou o prêmio Melhor Doc São Paulo. Foi para o Festival do Rio, aqui. Foi para o Janela Internacional de Cinema em Recife, que é um festival incrível que lota o Cinema São Luís, assim, é uma coisa raríssima hoje, cinemas lotados e tal. Então, assim, teve uma carreira que eu achei surpreendente, porque é um documentário, né? Assim, as pessoas não dizem nem que é filme, né? Então, você fez é um documentário ou é um filme, né? É um documentário que, assim, circulou, está circulando. Te botou, né? Nenhum aceitou. Não. E nos Estados Unidos tem um agravante que todos são pagos. A gente começou a ver que a gente estava gastando muito dinheiro inscrevendo filme nos festivais. Mas a gente tem convite agora com essa coisa a gente vai fazer um circuito universitário nos Estados Unidos. Então, tem convite em Berkeley, tem convite em Washington. E aí a gente tá mapeando esses lugares para exibir o filme lá. Os voluntários que assistiram o filme não gostaram, assim, do filme.
assim. É uma reação muito fria, assim. Não é legal para eles, não. Porque eles têm essa coisa... É a vida deles, né? A vida deles. O cara tem uma bandeira do Brasil até hoje. Essa experiência é muito rica para eles, muito importante. Então, você chegar e colocar no mesmo plano a experiência deles e as articulações da CIA para ferrar todo mundo, para eles é uma agressão muito grande, eu entendo. Mas também não podia ser de outra forma, né? É. Fernando, eu só queria comentar uma coisinha. Você termina com uma história belíssima que fecha muito o drama do seu espião, que é a Princesa Isabel ali no meio da praça. Eu acho maravilhosa. E acho que, se for para os Estados Unidos, você não pode deixar de traduzir essa história. Para eles entenderem um pouco como as coisas são aqui, entende? O outro plano cultural que a gente vive, né? Não, eu acho que tem uma falta de entendimento dos americanos que viram o filme, não os Corpos da Paz. O filme é muito... Inclusive, eu achava, no primeiro corte do filme, que Francisco Julião era uma figura conhecida por todos. E eu nem queria... Eu não vou botar Julião, que todo mundo sabe quem é Julião. E eu descobri no primeiro corte do filme que ninguém sabe quem é Julião. É incrível, mas ninguém sabe quem é Julião. Só velho. Pois é, e nem no Nordeste. Então, assim, a figura de Francisco Julião, ninguém sabe. Esse contexto das ligas camponesas, as pessoas não sabem, né? Então, mesmo aquilo que dialoga com a política, a história local, é desconhecida também. As pessoas, só uma meia dúzia que sabem, né, quem foi Francisco Julião, né? Então, pode. Bom, eu gostei demais do filme, gostei não só pela pesquisa que tem, pelo material que você levantou, também pela organização do material, acho fantástico. E particularmente porque, quando eu vi a primeira imagem da cidade de Bom Jardim, eu tremi. Eu sou de Bom Jardim, mas do outro, de Bom Jardim. Deve ser de Bom Jardim daqui. E tive a experiência com voluntários da PAI, Peace Corps em Bom Jardim, aqui. Mentira. Eram 3 pessoas, uma moça e 2 rapazes. E aí eu comecei a dar tratos à bola aqui, entrei numa viagem absolutamente alucinatória. Porque eles trabalhavam numa coisa, eu estava tentando procurar aqui na internet, não achei, chamada ACAR. Alguém sabe o que é ACAR? Eu estou perguntando porque eu não sei mesmo. É alguma coisa ligada à agricultura local. Bom Jardim é uma zona rural. E eles vieram para trabalhar nisso. E ensinaram inglês. Eu sei cantar até hoje 2 músicas em inglês que aprendi com eles. É o legado. Head, Shoulder, queriam saber o legado, sou eu. Head, Shoulders, Knees and Toes, aprendi com eles. Entendeu? E eu fiquei muito impressionado com isso. Isso, como eu comecei a pensar assim, não só, obviamente, pelo o peso que isso tinha no Nordeste, mas como é que isso, de uma certa maneira, também se espalhou pelo Brasil inteiro, em outras circunstâncias que passam desapercebidas, né? A gente nem registra isso hoje. Aí eu fiquei interessado em descobrir essas pessoas e tal. E também, a partir da conversa aqui do Projeto Rondon, eu comecei a pensar nisso mais tempo antes, a gente puxar para trás. A gente vai na política boa vizinhança, os filmes do Walt Disney, essas longas equipes, grandes equipes que se espalharam pelo país inteiro e tinham o mesmo tipo de fazer uma espécie de relatório, que é o que eu acho que na verdade, o que se ganha com isso lá é relatório das atividades que as pessoas fazem, né? E do que as pessoas veem e do que as pessoas percebem. Então, você tem uma tradição histórica, uma cauda longa aí através da cultura, através do apoio, e que a gente ainda não sistematizou isso numa coisa bastante organizada. Eu vou pensar nisso para você fazer o segundo filme com o Spielberg. Eu acho que você tem que fazer uma ficção e enterrar o Spielberg. Vamos ver. É interessante você estar falando, porque essa coisa do relatório, a pior coisa que eu acho que existe no senso comum é essa percepção do que o brasileiro tem de que os americanos são um povo, sei lá, idiota, burro. Isso é péssimo para nós, né? Porque nós é que somos os idiotas, achando que...
Então, eles têm o que eu aprendi com o filme é que eles têm uma capilaridade e uma percepção fina da realidade mundial que só o Império pode ter. Eles sabem mais de nós do que nós mesmos. Isso é uma percepção clara. E o que me chamou a atenção para isso, que um desses documentários foi feito, o documentário foi feito na Colômbia, que esse sim é um documentário super porrada, foi feito pelos americanos. Eles estavam ali bancando aquilo, né? E era exibido para treinamento dos voluntários. Não ficou lá. Eles discutiam abertamente aquilo que estava ali, essas contradições da própria ação. Então, uma coisa que chamou a atenção num dos documentários deles no Brasil é o momento que uma voluntária enfermeira na época fala assim: eu não quero ser reconhecida aqui no Brasil como uma boa patroa. Eu não quero que elas me reconheçam como essa mulher branca que vem aqui fazer esse papel de boa patroa. E eu fiquei pensando assim, o quanto, né, como é sutil essa percepção que a voluntária tem da realidade racial, social brasileira e que muitas mulheres brancas no Brasil jamais teriam, né? E ela já percebeu logo como ela era enquadrada ali. Isso é um ganho do ponto de vista de hegemonia, digamos, política e cultural incrível, né? Essas pessoas percebem o fino das relações sociais, raciais, políticas no país, porque elas estão num contato direto. O Joseph Page, que eu entrevistei, mas não entrou no filme, ele fala para mim, olha, quando um jornalista vinha para a América Latina e queria saber o que estava se passando, ia conversar com o Corpo da Paz. Ia para as autoridades, depois ele ia lá para o Corpo da Paz para saber de fato o que estava acontecendo no país, né? Então, essas pessoas, por inocência ou porque não queriam ir para o Vietnã mesmo, ou porque a gente faz o tempo todo, joga esses jogos duplos o tempo todo nas vidas, eles representavam um ganho incrível de inteligência, né, para os Estados Unidos. Esses relatórios, como você falou, são informações riquíssimas sobre a realidade. Quem imaginar que os americanos iam ter interesse em pagar 7 mil cruzeiros para comprar uma sede no Sindicato Rural na cidade de Orobó? Nem a prefeitura de Orobó gastaria esse dinheiro para fazer alguma coisa em Orobó. Orobó até hoje é uma cidade mínima. O cara se tornou prefeito 3 vezes de Orobó por conta dos americanos. Eles formaram uma geração de políticos no Nordeste do interior, que foram nos Estados Unidos. Essas pessoas passaram por todos os partidos, os PMDBs, os PSBs, não sei o que, estão lá, eles são o poder, né, nessas regiões. A gente nunca ia imaginar que os americanos iam tá atuando dessa forma, né? Então, de fato, por que atuam? Atuam porque tem essa percepção fina, né, da realidade. Não é esse clichê que a gente tem dos americanos que enxergavam um comunista saltando sei lá, abrir um... Eles sabiam o que eles estavam fazendo, né? Eles sabiam o que era o Brasil, a realidade do Brasil. E esses voluntários ajudaram, né? Você falou, eu achei muito interessante, me chamou muita atenção justamente esse personagem do prefeito. Uhum. Porque tem um certo momento que ele parece ficar constrangido com as lembranças lá, e ao mesmo tempo um personagem muito estranho, né? Muito ambíguo, porque ele parece um latifundiário, olha, isso tudo é meu, aí se lembra do passado, não, é nosso, da cooperativa. Exatamente. Você falasse um pouco desse tipo de personagem, né? Ele é o projeto finalizado do sindicalista formado pelo Iadezil, né? Ele é ele não virou um latifundiário, mas ele virou um empresário bem-sucedido e prefeito 3 vezes da cidade, enquanto que os outros apanharam, foram presos, torturados, foram mortos, perseguidos, né? E fica muito claro, o que eu acho mais interessante nesse momento é que ele fala Revolução de 64 o tempo todo, né? Ele se refere à Revolução de 64 o tempo todo. E aí é o outro que faz o corte, ele diz, não, não teve revolução, teve golpe, né? E aí esse constrangimento dele é o constrangimento do que o cara está revelando passo a passo quem é que forjou ele. Foi a Igreja Católica que pegou você, que era um carola, né, e não sabia nada da vida, mandou para os Estados Unidos, formou você lá, trouxe de volta para o Brasil,
formaram um sindicato rural, botaram dinheiro, organizaram esses trabalhadores que estavam desorganizados em torno da igreja, e hoje o resultado é isso, né? Você é um cara bem-sucedido. Acho que é isso, que é o projeto, foi o projeto americano. Então, essa ideia de que eles estavam ali de bobeira, não estavam, não. Sabiam o que eles faziam. Entre as coisas que o seu filme é incrível, é que ele tem várias pontas que, se a gente puxar, vai vir histórias incríveis, né? Você devia fazer disso projeto da sua vida, só falar disso agora e das consequências que você puxa. Então, tem dois personagens ali que são interessantíssimos. Primeiro é o padre Paulo Melo, né? Padre Melo. Padre Melo, pois é. Aquela figura ambígua, que o discurso dele quase que é um discurso de... Fala da reforma agrária, a gente pode fazer as mudanças, mas na paz. Ou é possível fazer as mudanças. Olha, o povo que dizem que é ignorante, olha, é capaz de produzir. Houve aquele latifúndio, foi tudo dividido e continuou produzindo, a produção não caiu. É uma figura. Só essa figura... É o padre macho, né? Não, é uma coisa assim absurda, porque a gente não sabe qual é exatamente a posição ideológica dele. E dentro do discurso que ele faz dentro daquele contexto é completamente ambíguo. Você não sabe para que lado que ele está indo. E a outra figura também ambígua, que aparece também em um belo momento, é aquele americano, que no princípio eu acho até que ele estava meio escondendo o jogo, ou pelo menos não estava muito à vontade, talvez, mas aí ele conta a história do Antônio Calado, que era o camponês que mais tinha relação com ele, a barbaridade que sofreu e tudo mais, e ele se sente culpado porque ele acha que, na verdade, foi por causa das ações dele que o Antônio Calado... Quer dizer, é uma figura incrível, toda a história dele. E é uma coisa interessante, porque esse personagem americano é o típico que acha que estava, de fato, com certeza, imagino isso, pelo menos, que ele estava, de fato, defendendo o povo a um ponto de ser perseguido, mas ele não seria nunca a vítima dessa perseguição, mas as pessoas com quem ele estava tentando ajudar. Foi. Uma figura incrível. Não, você pegou os dois mais... Eu vou falar primeiro sobre esse cara, esse Bruce. Eu queria fazer um filme sobre ele. Você acertou. Porque esse Bruce, ele participou da história do Brasil até os anos 90. Ele está lá, aqueles documentos do SNI estão associando ele a Magre, lembra de Magre? As centrais, a formação das centrais sindicais nos anos 80. Esse cara tem uma história completamente diferente dos Corpos da Paz. Os Corpos da Paz, eles se alistavam para vir para o Brasil. Eles não queriam servir o Vietnã, ou as mulheres não queriam ser donas de casa, se alistavam. Ele foi buscado, e ele fala isso. Ele foi buscado com a convocação do Vietnã no bolso e disse: olha, você está convocado do Vietnã, mas você tem uma opção. Você pode ir para o Brasil, ser Corpos da Paz em Palmares. E Palmares, né, para quem não conhece, é aonde o pau comia, de fato. Um dos lugares violentíssimos, né? E, enfim, até hoje. Então ele foi mandado, é totalmente diferente. Ele foi mandado. E aí ele não fala nada com nada. São horas de entrevista em que ele não concatena nada. Mas o que fica claro é que ele vivia essa ambiguidade de estar ali com uma função específica e, ao mesmo tempo, se achar, como você colocou, alguém que era reconhecido pelos jovens como um cara de esquerda e tal, não sei o quê. Então, é um personagem super ambíguo, realmente. A história dele... E aí, ele vai participar da fundação da CUT. Tem que chamar o pessoal da CUT. Você lê a cartilha do IADESIL, o que a cartilha do IADESIL diz, basicamente, o movimento sindical no Brasil tem que abrir mão da ideia de revolução. Porque a ideia de revolução atrapalha a causa sindical. Vocês têm que trabalhar por objetivos concretos. Eu acho que, para mim, é isso. Lula é até hoje assim, né, eu acho. Né? E qual é o outro que você perguntou? O Padre Melo. O Padre Melo é o... Enfim, está gravando? Está gravando. O Padre Melo é uma figura super controversa, que tem um papel, como se fosse um Cabo Anselmo na história lá. Ele, visivelmente, era um cara que você pode supor que estava ali instruído para atacar fogo e acirrar os ânimos, no sentido de favorecer
né, a repressão, né, conservadora. Ele fazia esse papel, ele era o padre comunista, ele era o estereótipo do padre comunista, ou a caricatura do padre comunista. E depois esses documentos vão revelar que ele, desde 64, era amigo do regime. Era um cara que tem serviços prestados ao regime e tal. Então, não, acho que não é nem ambíguo, mas é claro, assim. Oi? Depois eu soube que ele foi para, acho que o Maranhão, não sei. Depois, eu não tenho notícia, eu sei que ele morreu, por isso que eu posso falar dele, talvez. Mas não sei, eu sei que ele continuou. E esse padre Crespo morreu, acho que tem 2 anos, há pouco tempo. E era um cara respeitado e tal. Mas, assim, o fato, e eles só vão assumir isso nos anos 90, é que eles recebiam dinheiro dos Estados Unidos. Ponto. Eles vão assumir isso lá na frente. A gente recebia, mas a gente não sabia de onde vinha esse dinheiro e tal. E ele veio da CIA, né? Isso está mapeado. Acabou? Todo mundo quer ir embora. Pergunta? Bem, Fernando, agradecer sua presença e lembrar que a gente está nessa série do Sala Escura também em comemoração aos 50 anos do curso de cinema, 50 anos de Cinearte UF, então também é um prazer ter você, embora você já esteja longe daqui de Niterói, a UF há um tempo, né, lá na UFPE. Niterói nunca sai de você, né? Termina, embora você esteja... Saia de Niterói. Falar as últimas palavras. Queria agradecer muito, queria dizer que é super emocionante realmente exibir o filme aqui, no Cinearte UF, para os professores que estão aqui, para as pessoas que estão aqui. Assim, esse cinema aqui é isso. Meus amigos estão aí, também concordam. Se não fosse esse cinema em Niterói, acho que a nossa vida seria totalmente sem graça. Assim. A gente viu tudo aqui, a gente... teve uma formação cinematográfica aqui, cultural, nesse espaço. Queria dizer que é isso, Niterói nunca saiu de mim, eu sou professor da UFPE, a gente está lutando para abrir um cinema na Universidade Federal de Pernambuco, ele já está quase pronto há 2 anos, né? Aí essa crise aí atrapalhou. As coisas que a gente tenta implementar lá, elas têm sempre como referência o curso de cinema da UF. A gente não tem essa consciência quando a gente é aluno, mas depois que a gente se torna professor, a gente tem a consciência do quanto o curso marcou a nossa vida e tudo que a gente faz posteriormente tá com essa marca. Então, assim, o sonho de uma sala de cinema na UFPE é o sonho de um Cinearte UF, lá, entendeu? Que seja um lugar realmente para formar gerações. Queria só, antes de interromper, dizer também que é um prazer estar aqui, porque não só o Fernando foi meu colega de UF, mas também colega de escola, de centro educacional. E também eu lembro, o Fernando era cinéfilo, tem 2 coisas que, na verdade, eu segui eu lembro a trajetória. O Fernando criou um cineclube na nossa escola, o CACEM, que depois eu fiz parte, mas depois ele ter sido criado. E eu lembro do Cinearte UF, importante na formação, e fazia eventos especiais. O Tonico deve lembrar de sessão surpresa no Cinearte UF. E aí você tinha aqui, e teve uma ocasião que tinha um questionário com perguntas sobre cinefilia, e quem acertasse ganhava uma permanente de 1 ano para a Cinearte UF. Eu lembro, nos aniversários. Eu lembro que essa sessão, inclusive, passou O Homem que Sabia Viver, né? E aí preenchia. Eu lembro que eu vim aqui, eram perguntas super difíceis, e aí quando anunciou que tinha ganhado, foi o Fernando. Que tinha ganhado. Acertado todas as perguntas. Um dia eu revelo alguma coisa sobre essa história. Mas foi incrível. Não, é incrível. Eu tenho até hoje o pôster do Perdido no Paraíso, que eu sorteei aqui embaixo de uma cadeira, que não era essa, né, que era outra. Você ganhou a entrada gratuita para o cinema durante 1 ano. E eu me lembro tanto da sessão do Anjo Exterminador, que trancaram as portas do cinema. Assim. Vocês estavam, né? Isso aí, para mim,
Nunca vou esquecer. Terminou o filme e a porta estava trancada, todo mundo ficou se olhando assim, realmente foi fantástico. Não, realmente, boas lembranças. Então tá, obrigado a todos, obrigado, Falou, Fernando. obrigado aí todo mundo.